Olá, vamos preparar a liturgia de amanhã, então, que é o domingo da Cidade da Assunção da Virgem Maria. Então nós fazemos uma interrupção no curso normal dos domingos do tempo comum, seria o 20º domingo. Então nós vamos celebrar esta solenidade, que é um dogma da fé católica, que a Virgem Maria, passado o transcurso do seu tempo aqui, ela foi assunta em corpo e alma nos céus, Ela já participa da glória dos ressuscitados. Então nós vamos, com tranquilidade, passar as leituras. Primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, o finalzinho do capítulo 11, parte do capítulo 12. O salmo é o Salmo 44, na Bíblia hebraica, o Salmo 45. A segunda leitura é tirada da carta de Paulo, quando ele trata sobre a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 27. 27a, a primeira parte do versículo 27. E a narrativa evangélica é a visita que a Virgem Maria faz a Isabel e o Magnificat, aquele belo hino que ela canta proclamando a grandeza e a ação de Deus na sua vida e através dela para toda a humanidade, que é Lucas 1, de 39 a 56. Começamos então com a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. Então é um livro de revelação. E é muito delicado o limite ali, digamos, entre o que nós chamamos de o gênero apocalíptico e a profecia, A profecia, ela se dá sempre uma palavra na história como um convite à conversão, enquanto que o gênero apocalíptico seria mais demonstrar o desfecho da história, Até assim eu já ouvi uma metáfora que o profeta diz, olha, se preparem porque Deus vai agir. E o Apocalipse diz, já não há mais tempo, já é a ação de Deus. Mas esse livro do Apocalipse, que tem a sua ligação como estilo de escritura com o livro de Daniel, e os nossos textos de hoje, seria muito bom ler Daniel capítulo 7 e 8 para entender as imagens da figura do dragão, das coroas. Mas então estas imagens do livro do Apocalipse, ela tem um horizonte para interpretação. Esse livro foi escrito, atenção, foi escrito para uma comunidade que está sendo perseguida. Aliás, o gênero apocalíptico ele é muito próprio desse tempo de perseguição. Uma linguagem toda cifrada, cheio de simbolismo, E é um livro que é escrito realmente assim para ser, digamos, pouco claro, Quando alguém diz que está tudo claro, o livro do Apocalipse, eu penso assim, esse não entendeu, Que é justamente esse aspecto cifrado do livro, Obviamente, os leitores do livro, imediatos, aquilo dizia para eles alguma coisa, relativa, uma clareza maior, talvez, que nos alcance. Nós, estamos nessa grande tradição e vamos, então, hoje pedir também ao Espírito Santo que nos dê uma clareza, que esta palavra nos alcança. Primeiro, tentar entender o que esse texto diz, mas depois o que também nos diz. Saúdo aí os que estão nos acompanhando. Então, quem puder pegar a Bíblia, o livro do Apocalipse, nós vamos começar com o versículo 19, a primeira parte do versículo 19. Diz o nosso texto assim: abriu-se o templo de Deus, Quando pensa o templo de Deus, a gente vai logo a Jerusalém, Obviamente aqui o templo de Deus, o vidente João está falando de alguma coisa no céu, Porque ele é o vidente que essa é a experiência dele. E o que aparece no templo de Deus nesse que se abriu? A arca da sua aliança, Então no céu aparece essa arca da aliança. A arca da aliança, recordemos, aquele artefato feito com todas as medidas dadas por Deus a Moisés, dentro da qual são colocadas as tábuas da aliança, também o cajado de Moisés, Era algo tido como sagrado, porque ali era o lugar da manifestação de Deus, ela ficava no Santo dos Santos, no templo. Mas aqui é usado em sentido metafórico, Esta aliança de Deus que aparece nos céus, Se isso tem relação com o versículo que segue, veja só o capítulo 12 agora, versículo 1. E no céu, apareceu no céu, É como um gigantesco painel assim, um semeion mega, um grande sinal. Então, seja algo, um sinal é algo codificado. Isso é um sinal, precisa de ser
né, codificado, ou seja, podia ser explicado. Qual sinal é esse, diz o texto? Uma mulher, né? Esse sinal consiste numa mulher e ela está vestida de sol, ela tem debaixo dos pés a lua e uma coroa de 12 estrelas, né? Todos os astros que a reveste. Aqui nós temos algo de celestial mesmo, não só porque aparece no céu, mas se nós pegarmos o Salmo 104, no versículo 2, ele fala que é Deus que se reveste, né, com este manto, né, o luz, né, os astros, digamos, eles são isso que reveste Deus. Então aqui nós temos algo de celestial, essa figura aqui tem alguma coisa, digamos, dessa coloração, participa, né, de algo de Deus. Nós pudéssemos, né, pegar todos os textos, mas aqui simplesmente cito para vocês, depois quem quiser desejar, Isaías 66 fala de Jerusalém, né, dessa mulher, esta Jerusalém que depois amamenta os seus, ela que gera, né, a Jerusalém, ou seja, uma figura que não é uma mulher específica, né, a Jerusalém toda fica como essa figura feminina. Tá bem, mas aqui esta mulher, né, ela nos faz também ir àquela mulher lá de Gênesis, no capítulo 2, né, o chamado proto-evangelho, capítulo 3, Gênesis 3,15, né, eis que colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E o descendente da mulher vai pisar na cabeça da descendência da serpente, ou da serpente. Por que esta referência a Gênesis é importante? Porque logo em seguida, no versículo 3 do nosso texto, olha o que diz. Outro sinal, um alossemeion, um outro sinal apareceu no céu. Qual é esse outro sinal? O primeiro sinal era uma mulher, né? Essa Gnaiká. E agora nós temos um dragão, um grande dragão cor de fogo. E descreve ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre cada uma das 7 cabeças tem coroas, né? Então são 7 coroas. Aqui nós, voltando sempre a Daniel 7:24, descreve justamente esta imagem, atenção. No livro de Daniel, são figuras, digamos, históricas, são poderes sobre a terra, né? São reinos, né? São poderes que contra o povo de Deus, né, tem esse poderio que o oprime. O que nos interessa aqui? Então, de um lado nós temos a mulher e de outro lado nós temos o dragão. E nós vamos ver que há uma tensão entre as duas figuras. No versículo 4, diz que esse dragão, ele causa desordem. O que ele faz? Um terço das estrelas ele varre com a sua cauda. E não bastasse isso, ele as atira sobre a terra. Sempre a ação deste grande dragão. E o dragão, o que ele faz? Ele para de frente da mulher, esta mulher está grávida, está para dar à luz, diz o versículo 4, e o dragão quer devorar o filho que vai nascer desta mulher. Então nós falávamos lá daquela mulher de Gênesis 3, mas vamos fazer também já um gancho com o Novo Testamento. No livro da carta de Paulo aos Gálatas, 4, versículo 4, Paulo fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, né? Então também esta mulher. Também no Evangelho de São João, esta é a denominação dada à mãe de Jesus, né? João, no capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus se refere à sua mãe como mulher, que há entre mim e ti. E esse mesmo apelativo, ele reaparece em João capítulo 19, Jesus sobre a cruz, ele se refere, João diz que aos pés da cruz estava sua mãe, e quando ele se dirige a ela, chama ela também de mulher. Veja que não tem nada de depreciativo. Nós temos o gancho com esta mulher, né? Esta mulher do Gênesis, essa mulher da plenitude dos tempos, que é esta mulher que é discípula. E aqui é importante, é que nós vemos que nesse texto do Apocalipse sobrepõe a reflexão sobre a figura de Maria, né, não histórica, e o seu desfecho, depois nós vamos falar sobre essa coisa da sua coroação,
e a outra mulher, que é a mulher igreja, né? A mulher igreja. Vamos ver se eu consigo passar para vocês esta ideia. Porque veja só, no versículo 5 do capítulo 2, diz que esta mulher, ela dá à luz um filho homem, esse filho varão. E ele veio com uma finalidade. Qual a finalidade que nasceu esse filho varão da mulher? Governar todas as nações com cetro de ferro. E este filho, assim que ele nasce, ele é levado para Deus e para o seu trono. Ora, esta mulher aqui não dá para identificarmos isso aqui com a igreja, porque nós estamos falando de um filho que vai governar. E este filho, ele é tomado no céu. Se nós continuarmos lendo o texto, vamos ver que no versículo 17, não vai aparecer na nossa liturgia deste domingo, mas fala que o dragão, ele vai perseguir os descendentes, né? Os descendentes da mulher, aqueles que cumprem os preceitos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Aqui diz respeito à igreja, né? Então, a igreja, então, é esta nova Eva, né? Essa mulher que gera, né, os seus descendentes, né? E esses que guardam o testemunho, eles guardam os preceitos de Deus, né? E cumprem os preceitos de Deus e guardam o testemunho de Jesus, que são os filhos da mulher igreja. Observem que o autor deste livro sagrado, ele coloca essas duas imagens. De um lado, uma figura parece individual, que gera um filho que vem governar, que nós só entendemos se essa figura que vem governar com cetro de ferro e que é tomado no céu, versículo 5, é Jesus, mas por outro lado, tem os descendentes da mulher e que se trata da igreja. Isso? Então, Maria e a igreja aqui, elas se tocam. Olha o que no versículo 6 diz assim: a mulher, ela fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. O deserto não é sempre tido na Bíblia como um lugar negativo, inóspito, né? O deserto é o lugar também do cuidado de Deus, né? Pensemos o Êxodo, é onde Deus providencia o maná, providencia a água, acompanha o povo como nuvem ou coluna de fogo, onde o povo experimenta as maravilhas, né? As grandes ações de Deus. Então, o deserto onde Deus cuida. Aqui fica melhor se pensarmos a igreja. Observem, porque a igreja somos nós, os cristãos, que estamos no deserto, por um lado, e que temos à disposição o cuidado de Deus. E o nosso texto dá um salto, e vamos logo para o versículo 10, né? E o autor sagrado diz: ouvi uma voz forte do céu. Agora realizou-se a salvação. A força e a realeza, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Seja um desfecho positivo, né? Então, esta aqui teria muita coisa a falar sobre o do Apocalipse, mas essa figura do dragão, mais adiante o autor sagrado dirá que é a serpente, que é Satanás, que é o diabo. Ele, se lermos o capítulo 13, esse dragão, que tem essas 7 cabeças, os 10 chifres e as coroas, ele dá o seu poder para a besta. Isso, esta besta, que vai ter essa mesma descrição, com 7 cabeças, 10 chifres. E essa besta é uma figura que nasce, são 2 bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. A que sai da terra vai ser chamada também de falso profeta. Por quê? A besta que sai da terra, teremos que ir um pouco mais adiante, o capítulo 13, né? Ela tem a missão de fazer propaganda da primeira besta, essa que nasce do mar. E uma interpretação desse texto, esta primeira besta que sai do mar, é a figura provavelmente histórica, ou de Nero, ou de Domiciano, né, um imperador romano que persegue os cristãos, né? Então a linguagem chifrada. E essa outra besta, o falso profeta, seria eventualmente um contexto, não sei se alguma figura histórica, mas ou o próprio Estado, né, que faz propaganda para que esta besta seja adorada. Então nós temos a ligação do dragão, que é esta figura fora da história, né, que fala de um grande sinal que vem do céu, talvez uma referência dos anjos desobedientes que são expulsos do céu, né? Mas temos uma figura fora da história, mas temos uma figura intra-histórica, esta besta que faz esta maldade, esta perseguição com a mulher. E esta mulher aqui, esta besta é a igreja. E tem esse falso profeta, né?
todos serão vencidos, né? Nosso texto termina hoje que vai realizar-se a salvação, né? A força, o reinado, o poder de Deus, e na leitura do livro do Apocalipse é isso que contemplamos. A vitória, né, de Deus e do Cordeiro, né? E depois ao lado esta mulher aqui, nós temos uma outra mulher, né? Aquela que é a Babilônia. Então temos essa outra figura negativa, né? Mas esta mulher aqui da leitura de hoje é positiva. Tá bem, então ficamos assim nessa primeira leitura, e o salmo de hoje é o Salmo 44, 45, que fala da rainha, né? Esta rainha. Só que a rainha em Israel não é a esposa do rei, é a mãe do rei, não é isso? Em Israel, quem é a rainha? É a mãe do rei. E é isso, em Israel é assim, né? E ela diz que esquece a casa paterna, né? Para esta noiva. Por outro lado, nós temos a rainha e temos também a noiva, que esquece a casa paterna para unir-se ao esposo. Parece um contraponto a Gênesis 2:24, que fala do homem, né, que deixa pai e mãe para se unir à sua esposa, que é esta princesa, né? Esta noiva que deixa pai e mãe para unir-se ao esposo. Talvez aqui, lendo esse texto à luz da solenidade de hoje, esta esposa, né, de alguma maneira, se a Virgem Maria ela é mãe de Jesus, mas ela representando a igreja, ela é a esposa do Cordeiro. Vamos à segunda leitura da liturgia de hoje, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 27a. A comunidade de Corinto, nessa comunidade há membros que não criam, né, não viam a possibilidade de haver uma ressurreição dos mortos, né? Esse é um tema estranho, sobretudo a mentalidade grega, de que alguém que morra possa ressuscitar. E Paulo então fala da veracidade dessa ressurreição. E não só isso, atenção. Paulo diz no versículo 20 do capítulo 15, Cristo ressuscitou como primícia dos que adormeceram, né? Então, ele não é só, ele é a primícia, ou seja, são os primeiros frutos, né? Aqueles primeiros frutos, recordemos aquele belo texto de Deuteronômio 26, né? Que quando chegassem na terra com os primeiros frutos, com as primícias, né? As primeiras laranjas, né? Os primeiros figos colhidos, levava-se e contava a própria história, né? Meu pai era um arameu errante, que desceu por um punhado de gente desceu para o Egito, e lá fomos oprimidos, mas Deus com seu braço forte, né, nos tirou de lá, nos libertou e nos trouxe para essa terra onde corre leite e mel. E aqui nesta terra eu colhi esses frutos que trago a ti, Senhor. Então essas são as primícias, né? E o nosso texto fala que Jesus são essas primícias, ou seja, as primícias são os primeiros frutos que sinalizam uma grande colheita. Qual é essa grande colheita dos ressuscitados? Somos nós, os crentes, né? Então, e diz que através, continua Paulo no versículo 21, através de um homem entrou a morte. E através de um outro homem vem a ressurreição dos mortos. Aqui Paulo vai fazer a relação entre Adão, este homem originário, e o novo Adão, né? O Adão que ele até antecede o primeiro, né? Que é Jesus Cristo. E se em Adão, com a nossa solidariedade com eles, nós experimentamos a morte, em Cristo, com a solidariedade com Cristo, mas essa solidariedade se dá pela nossa adesão crente, de fé a Ele, todos serão vivificados. Cada um na própria ordem, né? A primícia é Cristo, mas depois os de Cristo, por ocasião da sua parousia. Aqui entra, né? Nós professamos hoje a fé que a Virgem Maria digamos, é uma exceção, é uma graça especialíssima, né? Ou seja, que Deus a toma consigo, antes da sua parousia, antes da sua volta, Deus a toma consigo, né? Então essa é uma graça. Alguém diz, mas não está isso escrito na Bíblia, né? Atenção, esse não é um princípio da fé católica. Todo respeito, eu tenho muitos amigos, né, protestantes, mas a sola escritura é um princípio da fé protestante. O que nós católicos dizemos? O que vem primeiro, a fé ou a Bíblia? A fé apostólica. É a fé apostólica que se escreve. E como, inclusive em textos explícitos da Escritura, diz que nem tudo foi escrito, nem tudo que foi experimentado e feito por Jesus, né? Então, isso que é a fé católica. Então, a fé católica, ela diz que, obviamente, nada
da nossa fé podem contradizer a Bíblia. E uma pergunta é: Deus podia fazer isso? A fé certamente, ou seja, podia tomar consigo, tinha poder para tomar consigo a sua mãe e fazê-la experimentar já a ressurreição? Garanto que todos os crentes, todos os protestantes dirão, ele podia. A seguinte é, ele fez. Então nós católicos dizemos, ele fez. Como é que nós temos acesso a isso? A fé que estava na igreja. Porque um dogma, e isso foi explicitado, um dogma, a Assunção, ele é a explicitação de uma fé que já está na igreja. Isso, o Papa não acorda e faz isso. Ele colhe. Esta é a fé da igreja. Que aquela que esteve unidinha com Jesus durante toda a sua vida, né, recebeu a graça especial da maternidade, né, de ser, de viver, ter sem pecado, manteve sempre unidinha com ele até a cruz. Jesus a tomou consigo para que esta comunhão, essa unidade se mantivesse, né? Toda reflexão nossa de tempo, dessas coisas, para depois para o céu, ela fica relativizada, né? Então, ou seja, para dizer quando é que isso aconteceu, né? E sobre a questão da morte da Virgem Maria, isso é um fato antropológico, né? Não é um problema para nós. Há uma tradição oriental da dormício, aliás, hoje Paulo fala daqueles que adormeceram com Cristo, mas isso não há por que dizer que a Virgem Maria não experimentou. É razoável que assim como Jesus experimentou, ela tenha experimentado a morte, né? Não como consequência do pecado, mas como dinamismo do humano, ok? Mas o que nós professamos é que ela, em corpo e alma, experimenta aquilo que é promessa para nós. Isso primeiro com Cristo e depois será ele como primícia, depois para todos. Em seguida, versículo 24, vai vir um fim. E quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando tiver destruído todo o principado, poder e força, essas forças cósmicas, pois é necessário ele reinar até que todos os inimigos estejam debaixo do seu pé. Qual é o último inimigo sobre o qual Jesus vai colocar o seu pé? A morte. O último inimigo, versículo 26, a ser destruído é a morte. Aí Deus vai ser tudo, vai colocar tudo debaixo dos seus pés, né? Esta é a nossa fé. Então, isso que cremos que Jesus fez para si, ele o fez para nós. Ele tem o poder de fazer também conosco. E ele já fez isso com sua mãe. Podia e fez. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. É a narrativa evangélica da liturgia de hoje. Nós temos dois momentos. Primeiro, assim que temos a anunciação, começa o nosso texto, diz que naqueles dias, né, nos dias próximos ali da anunciação, a Virgem Maria vai às montanhas. A tradição diz que a cidade é em Carim, né, que está próximo de Jerusalém, nas montanhas de Judá, vai apressadamente, vai com pressa, né, assim diz o texto, e ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel, que é a esposa de Zacarias. Isabel está grávida, isso, e o nosso texto diz que quando a saudação de Maria chegou até Isabel, a criança, né, o brefus, né, o feto, deu um salto no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, quem vai falar agora é uma mulher cheia do Espírito Santo. O que diz Isabel? Versículo 42. Estamos no capítulo 1 de Lucas. Bendita tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Entre as mulheres, Sara, entre essas mulheres todas, né? Rebeca, Raquel, Ruth, Débora, né? Judite, entre todas essas grandes mulheres, a Virgem Maria é bendita. E bendita por quê? Bendita porque ela creu, veremos logo em seguida. Tá bem, então essa mulher cheia do Espírito Santo. Uma coisa que gostaria já de comentar aqui é que nós sempre usamos esse texto para falar do serviço, né? A Virgem Maria vai servir, eventualmente é razoável, ela mais jovem, a sua parenta já andada em anos, né? Já mais velha, mas isso não é óbvio no texto. Agora, o que é óbvio no texto? É que a Virgem Maria leva alegria a Isabel. Penso que essa talvez seja a grande missão da vida, né? Que os nossos encontros, as pessoas com quem encontramos, com quem lidamos, levar alegria. Esta é a grande missão. E isso é claro no texto.
a presença da Virgem Maria leva alegria, porque ela está grávida de Jesus, né? Isso de maneira, digamos assim, também real, não talvez no sentido da Virgem Maria, também nós devemos estar de tal maneira capazes de levar esta alegria, porque também nós grávidos, né, de Jesus. E a Isabel pergunta: de onde isto que a mãe do meu Senhor, do meu Kyrios, venha a mim? Veja, aqui tem uma admiração, né? E ela chama a Virgem Maria de mãe do seu Kyrios. É o que nós fazemos a estima do seu Deus, né? A mãe de Deus. De onde vem esta alegria que a mãe do meu Senhor? Esse é o título dado ao ressuscitado. Tem ressonância do título da revelação do nome de Deus de Êxodo 3,14, né? Aquele de Adonai, é isso? Que traduzindo para o grego é justamente o termo Adonai é Kyrios, e é o título dado a Jesus. De onde é que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E aí, com a tua saudação, a criança no meu ventre exultou, diz Isabel à Virgem Maria. Feliz a crente, né? Esta Macaria. Esse é o grande mérito da Virgem Maria, né? Que crente e obediente, né? Uma fé obediente, aquela que Paulo fala na carta aos Romanos. Feliz a crente, porque cumprirá o que foi dito a ela da parte do Senhor. Isso é uma profecia de Isabel. Isabel, que está cheia do Espírito, versículo 41, diz, vai se cumprir o que foi prometido. Maria disse, minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito rejubila em Deus, meu Salvador, porque ele viu a humildade, né, de sua serva. Veja que aqui nós temos, diríamos, a kenosis mariana, né? De um lado nós temos a Isabel que fala a mãe do meu Senhor, né? A exalta, e a Virgem Maria fala, é obra de Deus. Ah, que coisa extraordinária de Isabel, a Virgem Maria é obra de Deus, né? Foi na minha pequenez, na minha humilhação ele fez. Desde agora, todas as gerações me chamarão abençoada, ok? Então todas as gerações, e a nossa também diz a Virgem Maria. E por que chamaram ela abençoada? A Virgem Maria canta, porque o poderoso, o Dynatos, ele fez grandes coisas em mim. O seu nome é Santo. A Virgem Maria diz que é obra de Deus. Sua misericórdia, versículo 50, para todas as gerações, de geração em geração, aos que o temem, né? Os tementes a Deus. Essa atitude da criatura diante do seu Criador de dependência, de saber que nele está a fonte da vida. Ele fez coisa poderosa com seu braço. O que ele fez? Canta a Virgem Maria. Descartou os arrogantes com o entendimento de seus corações. Ele retirou poderosos de tronos, elevou os humildes. Ele satisfez os famintos, né? Satisfez de bens os famintos e despediu os que enriquecem. Despediu como vazios. Socorreu Israel, o seu servo, recordando da sua misericórdia. Nós temos aqui verbos, todos no tempo em grego é o auristo, que em si indica uma ação do passado. Mas esse é um tipo de auristo que indica um jeito de Deus agir. Ou seja, Deus é aquele que retira poderosos dos tronos, é aquele que eleva os humildes. E a Virgem Maria está sendo contemplada. Esse é um canto messiânico que, se está na boca da Virgem Maria, é um canto da igreja. A igreja canta isso. Eu e você cantamos. Deus é aquele que eleva humildes, né? Como um dito de Jesus. Os soberbos, esses, são humilhados. E os humildes são exaltados. E Deus é esse. Não é só uma ação pontual do passado, mas Deus é esse que satisfaz famintos, né? Esses orgulhosos, ele descarta, ok? E como disse aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. A Virgem Maria faz uma referência aqui à figura de Abraão. Abraão é aquele que foi justificado pela sua fé. Confiou em Deus, sempre fé obediente, tá? Essa fé só psicológica que não compromete a vida não é a fé cristã, é outra coisa, né? A fé cristã é a fé cheia de adesão, é a fé obediente, né? Paulo chama de a obediência da fé. Então,
Então, esta fé de Abraão, né? E esse canto da Virgem Maria tem várias reminiscências bíblicas, né? Sobretudo a de Ana, né? 1 Samuel capítulo 2, a mãe de Samuel. Então, da ação de Deus, ela canta. E a Virgem Maria refaz esse canto, né, das maravilhas de Deus. E o nosso texto conclui dizendo que a Virgem Maria permaneceu com ela, com Isabel, 3 meses, depois retorna para sua casa, ok? Então, assim, passamos as leituras e já saúdo aqui os que nos acompanham, ok? Estou vendo aqui a Deise, a Luciana Lacerda, a Miriam Moledo, a Rose Pereira, um abraço para vocês. Maria Ivan Parada, bom dia, Deus te abençoe, minha irmã. A Carla, a Olívia Moreira, a Joísa Portela, a Jane, ok. Então nós vamos, assim, só para pensar alguns aspectos mais fortes da liturgia de hoje. Primeiro, ao celebrar a Assunção da Virgem Maria, essa se trata de uma solenidade que enaltece esse destino do ser humano, que é o céu. Então a liturgia de hoje pede a mim e a você que contemplemos esse desfecho, que é uma promessa para todos nós. E atenção, isso nem de longe nos faz esquecer a nossa ação concreta, aqui e agora na história. A Virgem Maria é aquela que vai até Isabel, né? Vai levar alegria. Então a minha e a sua missão continua aqui, até para que um dia esse desfecho positivo possa acontecer, depende de vivermos como a Virgem Maria, que é colocada, seja por Lucas como por João, como esta discípula, o protótipo do discípulo. Não é uma divindade, não é isso. A Virgem Maria é uma baita cristã. E é isso, essa serva do Senhor. E é nisso que nós podemos imitá-la. Isso, e também na acolhida do dom. Então, o primeiro aspecto, a primeira leitura, esta mulher vestida de sol, esse desfecho grande também advém de subsistir, digamos, de manter crente em Deus e subsistir à perseguição. A segunda leitura fala desta ressurreição da qual Jesus é a primícia, mas é promessa para todos nós. E no Evangelho, esta ida da Virgem Maria à sua parenta, né, levar alegria, e depois ela cantar que tudo que aconteceu na vida dela é obra de Deus. É próprio das pessoas santas, né, elas saberem que as maravilhas na própria vida são fruto da graça de Deus. Tudo é graça, né? Assim conclui aquele belo livro do Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia, né? E que importa? Tudo é graça, né? Uma frase até que se refaz Santa Teresinha do Menino Jesus, mas esta é a nossa fé cristã. Tudo é graça. E a mim e a você, com as mãos estendidas ao acolher esta graça, fazê-la eficaz na nossa vida, né? Como crentes que são obedientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, tá? Boa celebração e um abraço a todos os religiosos e religiosas, as amigas freiras, né? Fiquem com Deus.